A paz a todos, a paz queridos, a paz nação, somos um. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, para participarmos de mais uma Santa Ceia do Senhor. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, que estão conosco. Você pode observar um cenário novo, diferente, na nossa casa nova, que Deus nos colocou, graças a Deus, e nós só temos a agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus tem proporcionado a nós. Antes da ministração da Santa Ceia, eu queria dizer para você que nosso desejo de voltar, de ministrar na casa de Deus é muito grande, mas a pastora está grávida, todos sabem, e está muito próximo dela ganhar bebê. Então nós decidimos, para não começar e depois ter que parar os cultos, nós recebermos a Sofia primeiro, dela ganhar a Sofia, e depois que a Sofia nascer, então nós voltamos a congregar. E até lá a lei, a liberdade para nós cultuarmos, eu acredito que será maior, a flexibilização será maior. Amém? Então estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo. Deus está curando nossa nação, a nossa vida. Eu agradeço a Deus e acredito que em nome de Jesus, se tudo der certo, em agosto nós estaremos voltando. Queremos voltar também e batizar os irmãos, batizar as pessoas que desejam, que têm o desejo de descer as águas. Nós queremos então participar deste momento único e singelo e abençoado, como Paulo, a Lúcia e outros irmãos que também têm um desejo profundo no coração de estar ceando para a glória de Deus. Bem, eu quero ministrar uma palavra para você que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Nessa palavra nós iremos falar sobre a celebração da ceia do Senhor e como nós devemos encarar isso. Existe um texto bíblico que retrata com detalhes uma celebração da Santa Ceia do Senhor. Do versículo 23 ao versículo 26, a palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Paulo fala como quem estava junto de Jesus no dia em que Jesus celebrou a Santa Ceia. Mas ele não estava. Mas o Espírito que estava sobre Paulo, o Espírito que estava dentro de Paulo, o revelava, o fazia sentir, ter a sensação. Ele diz: eu recebi do Senhor. Paulo veio muito depois da última Santa Ceia, mas ele teve a sensação, ele experimentou através do Espírito. Um detalhe importante é que Paulo, antes de conhecer a Jesus, ele enxergava muito com os olhos do conhecimento, os olhos carnais, mas não enxergava as coisas de Deus, não tinha a revelação de Deus. Mas quando ele cai, por causa de um resplendor de luz, lá em Atos capítulo 9, quando Jesus o chama e ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu não estou te perseguindo. Saulo fica cego por 3 dias. Carnalmente, fisicamente, mas começa a enxergar as coisas espirituais. Quando nós temos um encontro com a luz, temos um encontro com Deus, nós passamos a não olhar e ver as coisas do mundo pela perspectiva humana, mas pelos olhos do Espírito. É por isso que a Bíblia diz que os espirituais discernem tudo e todos, mas o carnal não discerne nada, não discerne ninguém. Paulo enxergava fisicamente, mas não tinha uma visão espiritual. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele passa a ter visões espirituais, excelência nas revelações, e passa a não enxergar mais o mundo durante 3 dias. Quando nós deixamos que o Espírito Santo nos dirija, quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, nós não olhamos para o mundo, mas com a mesma perspectiva. Os nossos olhos, eles são vedados para o pecado, e ele não nos atrai mais, ele não chama mais a nossa atenção, nós não corremos atrás dele. Nós olhamos pelos olhos do Espírito, olhamos para as pessoas, olhamos para as situações, para as lutas. O próprio Paulo escreveu dizendo: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Ele estava dizendo isso pelos olhos do Espírito. Há muitas pessoas que nós temos enfrentado, encarado, temos odiado, desenvolvido um sentimento ruim, e Deus está dizendo: olhe por outras perspectivas, olhe como se isso fosse uma afronta maligna, olhe como se isso não fosse algo físico, humano, mas alguma coisa espiritual. Seja mais espirituais, olhe com mais espiritualidade para as coisas. Eu estou dizendo que existem as coisas do Espírito e existe o espírito da coisa. O espírito da coisa é quando a coisa é humana e eu trato como espiritual. Não dá certo. Por exemplo, eu trabalho com computadores, eu trabalho com máquinas, e uma máquina dessa quebra, uma máquina de um cartão de crédito quebra. Não adianta eu orar nessa máquina, não adianta eu apresentá-la aos céus, não adianta eu falar em línguas em cima da máquina. Vamos chamar de louco, de maluco. Mas o meu conhecimento, o meu intelecto, a minha inteligência humana, o meu estudo técnico, vai fazer com que eu volte a trazer vida para aquela máquina. É usar a ferramenta certa no momento certo. Eu também não posso comprar uma espiritualidade com dinheiro, com uma oferta, com um voto. Você vai prosperar naquilo em que você acredita. Não tente comprar a atenção de Deus com dinheiro, não tente comprar a sua cura com dinheiro, não tente comprar a sua paz com dinheiro, porque o dinheiro não compra isso. Se você investir na sua vida espiritual e orar muito, você não vai enriquecer porque ora demais. Porque fica 15 dias no monte, 40 dias. O diabo até queria oferecer bens materiais para Jesus enquanto ele estava no monte, no deserto. E Jesus rejeitou tudo. A comida, o salto, o poder. Porque o diabo olhava pelos olhos malignos, pelos olhos carnais. E Jesus tinha um olhar espiritual. O diabo via o espírito da coisa. E Jesus via as coisas do Espírito. Paulo fala como se estivesse com Jesus, quando Jesus celebra a última ceia, sem estar lá. Quando você estiver cheio de Deus, você vai repetir gestos, comportamentos, frutos de que você não aprendeu em lugar nenhum. Você vai dizer coisas que você terá de gravar e vai ouvir e vai dizer: não acredito que eu disse isso. Essa é a nossa condição hoje. Recebemos o Senhor, ou seja,
Isso é uma verdade que Paulo recebeu, mas não está mais aqui. Mas ele conheceu Jesus, depois ele foi preso, depois de perseguir e até de concordar com a morte de muitos cristãos. Mas Jesus se revelou para Paulo. Se revelou de tal forma que Paulo nunca mais esqueceu. Se você teve um encontro com Deus e se desviou, saiu da igreja por algum motivo, algum modo, você pode sair da igreja, mas a palavra de Deus não vai sair de você. Você nunca mais vai se esquecer. Nunca mais Paulo foi o mesmo. Então ele se dedicou a falar de Jesus por todos os dias da sua vida. Jesus mostrou a sua glória a Paulo. Jesus falou para Marta: Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. O que atrai a glória de Deus para mim? A minha crença. Qual o regime que vai funcionar na sua vida? Qual o exercício que vai funcionar? Aquilo que você acredita, aquilo que você crê. Por que nenhum desses regimes que você fez, ou exercícios que você fez, ou dietas que você fez não funcionou? Porque você acreditou no início, mas no meio do percurso, do período, você desistiu. Você não foi perseverante. Tem muitas pessoas que acreditam no momento que ouvem a palavra, no momento que estão dentro da igreja, mas quando saem de dentro, elas já não acreditam mais. Na segunda-feira eu acredito, na terça não, na quarta eu sou forte, na quinta eu sou fraco, ontem eu acreditei que Deus falou, hoje eu já não sei. Nós podemos imaginar a reação das pessoas que estavam próximas neste momento, próximas de Marta, de Lázaro, porque não é normal você ressuscitar mortos. Mas aquelas pessoas criam que veriam a glória de Deus. Porém, para que nós vejamos a glória de Deus, é necessário uma coisa. É necessário crer. Crer em Deus. Crer na sua palavra. Da mesma forma que Paulo creu. Da mesma forma que Marta creu. Da mesma forma que ele diz: eu recebi do Senhor. Da mesma forma que você está crendo agora. Em Lucas capítulo 22, do verso 14 e 15, está escrito: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus mostra a necessidade de compartilhar com seus discípulos os seus sentimentos, a sua angústia aos seus companheiros. Ele diz: eu não vos chamarei mais de servos, mas vos chamarei de amigos. Ele está dizendo: eu quero compartilhar coisas com vocês que talvez vocês não se sintam merecedores. Agora, sabendo os discípulos que o que estava para acontecer, e como se não bastasse, tinha um ali que o trairia, ele disse para Simão Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele diz: eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Existe alguém assentado à direita de Deus, Jesus, rogando para que a nossa fé não desfaleça, porque existem pessoas que precisam da nossa palavra, da nossa pregação. O diabo está batendo. Se você começar a fazer a obra, você vai ver que ele vai te cercar por todos os lados para te desanimar,
para te enfraquecer, para te fazer parar, porque Ele sabe que você vai cuidar dos seus irmãos. Jesus disse: o meu corpo é dado por vós. Jesus nos fala para comer do seu corpo, que é o alimento necessário para produzir a verdadeira vida. Onde Ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E é estabelecido o novo pacto de Deus, um pacto eterno. Nós somos limpos de todo pecado, pois Jesus se sacrificou por nós. E essa nova aliança havia sido profetizada por Jeremias. Lá em Jeremias 31, do versículo 31 ao 33, ele diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Se Deus conseguiu escrever em tábuas, em pedras, por que Deus não escreveria no coração? Por que no coração? Porque nós acreditamos que o coração carrega o sentimento. Jesus disse para os discípulos: fazei isto em memória de mim, lembrem-se de mim. Não se esqueça do propósito. Não é apenas se lembrar, mas é para refletir profundamente em tudo que Ele fez por nós. Onde diz: até que Ele venha. Jesus aponta para além da sua morte naquele dia. Sua morte que nos trouxe redenção, onde o seu reino será restabelecido. Que nós participemos da ceia de Cristo não com um olhar de acusação, de medo, de enfraquecimento, mas de alegria, de gozo e de paz. Quero que você pegue o seu pão, o seu cálice. Vamos orar. Pai, aqui está o teu pão e o teu cálice, que representam o teu corpo e o teu sangue. Eles servem para que o pacto da nova aliança, do sangue de Jesus, seja lembrado, para que nós nos tornemos um. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Então nós queremos que o Senhor viva dentro de nós, e que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. É por isso que existe a Santa Ceia do Senhor, para que nós possamos nos lembrar disso. Amém? Amém. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, o repartiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Comamos todos o pão. Semelhantemente, depois de ter partido o pão, Jesus toma o cálice e disse: este é o sangue da nova aliança. Bebei em memória de mim. Tomemos todos o cálice.
nós queremos te agradecer por esta ceia, por essa oportunidade rica que o Senhor nos deu de estarmos aqui em comunhão contigo. Que não seja para a morte, para o sono, para o enfraquecimento, mas que seja para o fortalecimento, a comunhão, que seja para a nossa ligação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, desde hoje e para todo sempre. Todos aqueles que creem, digam amém. Que Deus te abençoe, querido. Fique na paz, em nome de Jesus. E não se esqueça, somos um.